Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão cada um junto ao seu estandarte, com as suas insígnias das casas de seus pais ao redor, de frente para a tenda da revelação se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo seus exércitos. E Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 64.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar. E Netanel, filho de Zuá, será o príncipe dos filhos de Issacar. O seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo seus exércitos, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zeruzadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo seus estandartes. Para a banda ocidental estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim eram 108.100, segundo seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo seus exércitos. E Aizé, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a ele se acamparão os da tribo de Azé. E Pegiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naftali. E Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, segundo seus exércitos, eram 603.550. Os levitas, porém, conforme o Senhor ordenara a Moisés, não foram contados entre os filhos de Israel.
Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se, segundo seus estandartes, e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais.